Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Hoje nós estamos com a nossa série Catequese e nós vamos responder mais uma pergunta que foi enviada, que foi feita. E é interessante também essa pergunta sobre os instrumentos litúrgicos. E aí está me perguntando, quais são os instrumentos litúrgicos? Se a gente for olhar e seguir à risca os manuais de liturgia, os documentos da igreja, eles vão dizer o seguinte, que os instrumentos, o instrumento, aliás, é um só instrumento litúrgico, que é o órgão de preferência, o órgão de tubos. Mas aí o que acontece? As construções das nossas igrejas, modernamente falando, elas não oferecem condições para isso. Então se torna quase impossível, E depois, órgão de tubos é muito caro, E muitas das igrejas não conseguem comprar. Mas se esforçassem, tivesse amor a Deus, soubesse que realmente está celebrando, conseguiriam, Talvez seja relaxo mesmo. Aí também, por causa do valor, muitas igrejas não têm. E depois, o outro problema. Dificilmente você encontra uma pessoa que sabe tocar esse instrumento. Então, já está praticamente isento das nossas igrejas, o órgão de tubos. É claro que as igrejas mais antigas, elas têm órgão de tubos, Mas se não tem órgão de tubos, pode usar o órgão eletrônico mesmo, esse simples que existe aí. Aí me perguntam, mas por que então a gente usa os outros instrumentos, A gente usa o violão, a guitarra, a flauta, os instrumentos de sopro, a bateria, o carrom, aquele negócio, a tabaca, aquela coisa toda, Por que a gente usa? Não deveríamos. O único outro instrumento, além do órgão, que a liturgia pede, que a liturgia suporta, não é regra, que ela suporta, é o violão. Mas aí a gente pegou a exceção e colocou como se fosse a regra. Então, na maioria das nossas igrejas que tem violão, E na pior das hipóteses, bateria, que é complicado também, E por que será que a gente não fez essa pergunta, mas eu faço essa pergunta para você. Por que será que não é interessante usar esses outros instrumentos, que não sejam o órgão de tubos ou o violão? Por que será que não é interessante a gente usar nas nossas liturgias? É muito simples. Porque esses outros instrumentos, eu vou dizer, eles são considerados profanos. Profanos por quê? Porque não faz parte da religião, não faz parte de algo sagrado, eles não são sagrados, E você pode ouvir esses instrumentos que eu acabei de dizer para vocês, ser tocado, numa boate, num bar, num cabaré, E um monte de outros lugares, Então é considerado profano. E quando a gente ouve eles na igreja, a gente não faz a diferenciação se você está num ambiente profano, ou seja, que não seja sagrado, que não seja uma liturgia religiosa, ou que você está na igreja. Você não faz essa diferenciação, a nossa mente não faz isso, E mais ainda, e aí você não tem aquela mística, Aquele mistério, tanto que é bonito, por exemplo, Você entra numa igreja, está tendo uma Santa Missa, está lá com órgão de tubos, É diferente, você já sente elevado, a sua alma, o seu espírito já eleva. Então este é o sentido de usar só órgão de tubos, ou eletrônico, ou, se não tiver outra possibilidade, se possa usar o violão. Mas também o toque do violão também não é de qualquer jeito. Não. Aquela coisa mais suave. E os instrumentos na liturgia, eles não são para fazer show, tá? Eles são simplesmente para segurar o canto. O que deve prevalecer é sempre a voz, Muito bem. Fique com Deus e até a próxima.